Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme estar com você novamente para falar de MMA, para falar desse esporte emocionante, maravilhoso e para falar de bastidores dessa vez. Vocês viram o Dana White putaço com o Charles no UFC Inc? Tem uma série lá no Fight Pass, tá rolando, né? Eu acho que é semanal os episódios, que mostra um pouco os bastidores do UFC, né? E mostrou os bastidores de quando o Charles machucou o supercílio na luta com o Makhachev. Dana White putaço. Vamos falar disso no vídeo de hoje, é um assunto bem interessante. Antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Te garanto, ó, se você é fã de MMA, você vai gostar, você vai curtir, pode confiar. O canal aqui é de fã pra fã, eu não sou lutador, jornalista, nada disso. A minha pegada aqui é a visão de fã. Então tem opinião, algumas opiniões são fortes, às vezes você vai concordar, às vezes você vai discordar, faz parte, mas você vai gostar. Isso eu te garanto, é garantido. Você não vai se arrepender, pode se inscrever, beleza? Muito bem, então, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Então, pessoal, na época da revanche, né, do Charles com o Makhachev, que seria em outubro do ano passado, em Abu Dhabi, quando teve a lesão... Bom, primeiro sim, né, vamos lembrar do contexto, né? O Boachia também lutaria nesse card e o Charles... seria o Boachia e o Charles, né? O Boachia lutaria com o Chimaev e o Charles com o Makhachev, né? E os dois saíram da luta na mesma semana, né? Foi um caos, assim, foi uma noite, assim, foi uma noite de merda pro MMA brasileiro e pra quem é fã de MMA no Brasil, porque, cara, o card morreu, literalmente morreu no dia que os dois saíram, né? O Johnny Walker lutou lá e tal, deu aquela confusão com a joelhada ilegal, mas não é a mesma coisa, né? Com todo respeito ao Johnny Walker. E o fã ficou puto na época, né? Com a tal lesão do supercílio, né? Muita gente falando que o Charles se machucou de propósito para fugir do Makhachev. Os Russian Lovers adoraram, né? Deram munição para os Russian Lovers na época, né? E assim, a realidade é que uma das coisas que foi dito no documentário é o que o Charles perdeu de não ter feito essa luta. Mas não vou chegar lá. Agora, uma coisa que eu quero começar a abordar, baseado no vídeo, né, no assunto lá da série, no UFC Inc., é o motivo da raiva do Dana White, né? Que foi o mesmo motivo da minha raiva na época. Eu fiquei puto, fiz vídeo aqui no canal, pra quem tá aqui há mais tempo vai se lembrar. Que foi a porra do treino sem capacete, cara. Sem proteção, né? Você, obviamente, tem lutador que não gosta de treinar com capacete, e tudo bem. É parte do processo, né? Tem lutador que não gosta e não treina. Agora, uma coisa é você treinar sem capacete há 2 meses da luta, 1 mês e meio da luta, início do camp. Outra coisa, no dia de viajar, há 1 semana de lutar, tu tá fazendo um treino sem capacete, cara. Entendeu? Eu sei que tem lutador que não gosta, mas as coisas na vida a gente tem que fazer concessão, cara. Às vezes você precisa ceder. Ainda que não seja o melhor cenário pra você, você precisa ceder. E ali faltou, talvez, alguém orientar o Charles, ou o Charles ceder. Eu não sei o que aconteceu ali nos bastidores da Chutebox naquela ocasião. Agora, se o Charles machucou o supercílio, a culpa é da equipe e do Charles. Não é um acidente. Não pode ter um acidente. Ainda que tenha sido um acidente, ainda que tenha tido uma cabeçada acidental, a consequência dela não foi acidental. A consequência da cabeçada acidental poderia ter sido evitada. Foi uma negligência, né? E o Dana White, puto, com razão, reclamou, falou disso no vídeo, né? E esse UFC, como foi muito complicado para ele, pro evento, nos bastidores, né? Teve que substituir essa luta, entrou o Volkanovski, teve que substituir o Boachinha, entrou o Kamaru Usman, provavelmente ele gastou dinheiro pra caramba nesse processo. Enfim, fato é que muita gente na época achou que o Charles fez de propósito, pra correr do Makhachev. Isso é tolice, né, gente? O Charles vai correr do Makhachev, né? Não tem lógica o Charles correr do Makhachev. O Charles lutou com todo mundo. Os caras mais duros do mundo o Charles enfrentou, cara. De Max Holloway a Makhachev, a Dustin Poirier, Dustin Gage. Pô, todo mundo, cara. Não faz sentido o Charles correr do Makhachev, né? O que fazia sentido é o vacilo. E isso a gente já falou amplamente aqui. Mesmo porque outra informação que foi dada na série foi do prejuízo do Charles, né? E o prejuízo do Charles, meus amigos, é realmente assustador. A bolsa que o Charles ganharia para lutar com o Makhachev naquele evento era de 2 milhões de dólares. Mais de 10 milhões de reais. Essa é uma bolsa astronômica pro MMA, cara. É uma bolsa muito grande, sabe? Tipo assim, poucos lutadores ganham uma bolsa dessa numa luta de MMA, tá? Pouquíssimos. Makhachev, quer dizer, Makhachev não, McGregor, Khabib, Ronda Rousey, poucos ganharam. Você pode anotar, talvez John Jones,
poucos. E o prejuízo é, tipo assim, em reais é mais de 10 milhões. Então, cara, você imagina que, mesmo que o Charles perdesse pro Makhachev, a simples saída dele da luta foi um grande prejuízo, principalmente tendo em visto o que veio depois, né? Ele topa enfrentar o Tsaruki e perde, né? Quer dizer, então ele perdeu essa bolsa e não vai disputar o cinturão mais, pelo menos não por enquanto, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido o Charles correr, jogar 10 milhões de reais no lixo e correr do Makhachev. Então isso é uma tolice, entendeu? E fora outras coisas, né? Fora, por exemplo, participação de pay-per-view, né? Bônus disso, bônus daquilo, que tem no vestiário, se a luta for boa, né? A conta pode ter ficado mais cara ainda pro Charles se considerar todos os fatores, né? Patrocínio, acordo de patrocinador, sei lá, o que mais tem envolvido ali nessas negociações. Então, assim, o Charles fugir do Makhachev está descartado. Agora, é sintomático que a Chutebox, cara, precisa, pô, sabe? O meu sentimento pela Chutebox é curioso, porque ao mesmo tempo que eu tenho admiração pelo que o Diego Lima construiu, pelo senso de união, pela irmandade, pela cumplicidade, pela cultura da academia, é legal, cara. A gente não pode negar que é legal, ainda que em alguns momentos seja tolo, né? Por exemplo, sair trocando porrada nos sparring sem um controle, sem uma lógica e se gabar disso, no MMA atual é tolice, porque lesão atrapalha mais do que um sparring violento, né? De vez em quando tem um sparring desse, tudo bem, agora isso é regra lá na Shootbox. E o próprio Charles falou isso no podcast, no Flow Podcast uma vez, né? Falou que ia lá a porrada come todo dia. Então isso não é bom. Então assim, são coisas assim que culturalmente eu admiro, mas olhando para o MMA moderno, a Shootbox precisa ajustar, né? Precisa ajustar. A Shootbox precisa ceder em algumas coisas, né? Precisa se modernizar em alguns sentidos, assim, não de estrutura, de academia, eles têm, isso eles têm. Eles têm bons treinadores, agora tá lá o Cebola dando aula de boxe, que é um bom treinador, mas parece que eles se apegam demais em algumas coisas que puxa para trás, entendeu? E a Shootbox, os resultados no cage tem mostrado que a coisa tá feia, né? Isso está se refletindo na prática. Então, o Charles é um talento fora da curva. Ele foi campeão na Shootbox, acho que a Shootbox fez muito bem pro Charles. Agora, me parece que o fenômeno Charles, ele não é corriqueiro e não será corriqueiro. E vai ter muito lutador ficando na Shootbox, perdendo tempo lá, se a academia não se aperfeiçoar, se a academia não buscar novas abordagens de treino, de planejamento, de carreira, de visão de luta, entre várias outras coisas. Eu, particularmente, torço pelo sucesso da Shootbox. Eu venho aqui e faço essa crítica porque eu quero vê-los vencer. E vão torcer para que seja assim daqui para frente. Mas o documentário é muito interessante e recomendo que vocês assistam lá no Fight Pass. Mas e você, o que você acha dessa questão da lesão? Você acha que o Charles poderia ter feito diferente, ou é assim mesmo, ou tá feito? Ou vocês acham que o Charles correu mesmo perdendo 10 milhões, jogou 10 milhões mesmo no lixo, porque tava com medo do Makhachev? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Vou ler todos os comentários, vou ler o seu também, você pode ter certeza. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante. Toma um segundo do seu tempo, é rapidão, cara. Você clica aí, tempo de piscar o olho, cara, e aí, pô, ajuda muito o canal, sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entrega pra mais gente, né? Óbvio, porque aí, se é bom, ele entrega mais, e você, sem gastar um segundo do seu tempo direito, ajuda muito o canal. Então, de coração, muito obrigado a quem deixa o like, beleza? No vídeo aqui do lado eu falei a respeito do UFC em Louisville, que teve nocautes brutais, teve polêmicas gravíssimas de arbitragem. Falei disso no vídeo de lá, sem filtro, do jeito que vocês gostam, beleza? Um abraço pra vocês, valeu, fui!